Meninos, muito boa tarde. Para quem não conhece, meu nome é Manuel Pedro, eu sou secretário de Cultura e Liturgia do Conselho Estadual de Assembleia de Juventude, cabeçado pelo nosso irmão mestre do Conselho Estadual Paulo Henrique, pelo irmão que não está aqui presente, mestre do Conselho Estadual Adjunto Luiz. Bom, a nossa oficina do Priorato de hoje, ela vai ser de Convento do Priorato do Surgimento da Cavalaria do Amazonas, vai ser presidido pelo nosso irmão Vanildo Santos, que não é Santos. Bom, espero que vocês aproveitem essa oficina, que eu tenho certeza que está muito boa, que o nosso irmão trouxe várias coisas para poder mostrar para a gente. E é isso. Bom ensino para vocês, muito obrigado. Obrigado, meu mestre conselheiro. Bom, meus irmãos, eu me chamo Vanildo, sou cavaleiro desde 1999, 98, na verdade. Isso já tem 27 anos? 27 anos, né? Eu iniciei na Ordem da Cavalaria num convento, e daqui a pouco a gente vai já chegar nesse título de convento a priorado, num convento que era o título antigo dado aos priorados, no convento Cavaleiros do Oriente, número 2, o segundo priorado do Brasil. Ele foi fundado, instalado 3 meses depois do primeiro, Príncipe de Gales, que fica no Rio de Janeiro. Tá? Então eu tive a honra de ser investido na cavalaria nesta época. Nessa época também não tinham esse tanto de graus que hoje a gente tem. Não eram sistematizados na Ordem de Depover brasileira. Embora já existisse nos Estados Unidos, mais notadamente em Ohio e em outros estados, mas aqui no Brasil não existia essa sistematização de ordens, vamos assim dizer, que por vezes chamamos de graus, por vezes chamamos de cerimônia, por vezes chamamos de ordens. E isso ainda é uma discussão no âmbito do Supremo Conselho, a terminologia dessas cerimônias. Naquela época só existiam 2 graus, vamos assim dizer, que era o grau de cavaleiro, que nem se adotava o título nobre, era cavaleiro, grau de cavaleiro, e depois o grau do ébano. Tá? Nos Estados Unidos, a maioria dos estados adotavam oficialmente esses 2. Aqui no Brasil também vieram esses 2, antes da fatídica cisão do Supremo Conselho, que aconteceu em 2003, 2004, eram só esses 2. Então, eu fui investido na Ordem da Cavalaria em 1998, numa investidura nacional que nós tivemos no Congresso Nacional lá em Caruaru, no Pernambuco, e eu fui vir a ser, me tornar do grau de ébano, que a gente adotava a terminologia exaltação, eu era exaltado, fui exaltado ao grau de ébano, em 1999, em Boa Vista, no convento Lordes da Amazônia. O nosso objetivo hoje é traçar um panorama de como a cavalaria chegou aqui no Amazonas. Só que a gente não pode falar de como isso aconteceu sem antes falar um pouquinho de um contexto histórico. E também a gente não pode prescindir de explicar como se deu a fundação e os trabalhos no priorado Lordes da Amazônia, que é o nosso priorado irmão lá em Boa Vista Valada. Beleza? Então, de convento a priorado, o surgimento da Cavalaria do Amazonas. Nós temos aí no meio o emblema da Ordem da Cavalaria, e quem saberia me dizer o nome da Cavalaria completo, valendo este pino? Levanta a mão e fala. Sagrada dos Nobres. Já errou? Só um pouco suspeito. Espera aí, fala de novo. A Ordem Sagrada dos Nobres. Outro. Ordem Sagrada dos Soldados Companheiros de Jacques Emanuel. É a Ordem Sagrada dos Soldados. Nobres soldados. Não era diferente. Nobres Cavaleiros da Ordem Sagrada dos Soldados Companheiros de Jacques Emanuel. Esse é o nome completinho. Por enquanto ninguém ganhou um PIN, mas vai ganhar. Tá? Alguém vai ganhar esse PIN. Fiquem ligados na palestra, que ao final eu vou fazer, durante a palestra eu vou fazer
algumas perguntas e quem acertar vai ganhar. Você pode repetir o nome? Nobres cavaleiros da Ordem Sagrada dos Soldados Companheiros de Jacques de Molay. Bonito, não. Claro. Bom, antigamente, como eu falei para vocês, o nome era convento, tá? E como alguns de vocês já sabem, em 2003, 2004, houve uma cisão da Ordem de Molay. Houve uma cisão da Ordem de Molay e aí ficaram dois Supremos Conselhos. Ficou aquele Supremo Conselho que a gente chama de SCODB, Supremo Conselho da Ordem de Molay para o Brasil, e o outro Supremo Conselho que a gente chama de RFB, Supremo Conselho da Ordem de Molay para a República Federativa do Brasil. Tá? Até esse momento, tudo era convento, tá bom? Mesmo depois da cisão. O RFB, em 2007, 2006, percebendo que os nossos rituais tinham sofrido alterações, mas estavam muito alteradas essas traduções. Eram traduções que não eram tão bem feitas. Eram traduções que recebiam influências muito fortes do rito escocês antigo e aceito, que foi o rito que trouxe a Ordem de Molay para o Brasil através do tio Alberto Mansur. Ainda adotava-se a nomenclatura Oriente-Ocidente, hoje é Leste-Oeste. Eu acho que ninguém pegou aqui de vocês, ninguém pegou o Oriente-Ocidente. Alguém pegou? Não, né? Que bom. Por quê? Porque foi muito influenciado pelo rito escocês antigo e aceito, Oriente-Ocidente. E aí, em 2006 para 2007, criou-se uma comissão de tradução dos rituais. E dessa tradução também foi traduzido o material da cavalaria. Nesse material da cavalaria, perceberam que o termo priory se encaixava melhor com o priorado e não com o convento. No entanto, alguns estudiosos esses, dos quais eu me filio, que acham melhor a tradução de convento. Por quê? Porque os cavaleiros ficavam nos priories, só que nas línguas portuguesas, nos países de língua portuguesa, notadamente Portugal, na época medieval, os cavaleiros ficavam em conventos. Então, priory era convento, só que preferiram traduzir literalmente. Então, repito, a tradução literal pode até ser piorada, mas a tradução histórica é convento. Como é que a gente chama hoje? Priorado. Acabou-se. Está resolvido. O dia que o Supremo Conselho quiser mudar, de repente ele mude, tá? Por meio, evidentemente, da consulta junto às comissões nacionais, a Comissão Nacional da Cavalaria. Ok? Também fizeram um ajuste na tradução da pessoa que comanda o priorado. Todos conhecemos como ilustre comendador cavaleiro. Essa terminologia era a terminologia antiga, ilustre comendador cavaleiro também. Logo quando surgiu em 93, o primeiro convento de cavaleiros surgiu em 2003 e naquela época a ICC era ilustre comendador cavaleiro. No entanto, por conta dessa tradução, resolveram apenas o RFB, tá? Apenas o RFB também, resolveu traduzir para o Illustrious, ICC, Illustrious, não sei o que comanda. Knight comanda. Não. Talvez Cavalry, talvez, não é Knight não, porque Knight é com K. E aí o Commander resolveu se traduzir para comandante. Essa tradução, ela perdurou por pouco tempo, talvez 2 anos. As pessoas estavam muito habituadas. No próprio site do Supremo Conselho, ainda tem, se você der uma googlada lá no site do Supremo Conselho, vocês vão ver a terminologia comandante.
mas é equivocada, tá? Uma tradução aqui. Isso é equivocado mesmo. Commander é comendador, não é comandante. Ok? Bem. Adaga. Vocês já ouviram falar que nos nossos priorados, ao invés de malhete, a gente usava adaga? Essa espadinha. Adaga é uma espadinha pequenininha. Isso aconteceu e o Brasil foi pulverizado por adagas. Vocês já imaginaram, gente? Meninos menores de idade usando um punhal dentro? Primeiro que os pais acham um absurdo, né? Eu acho que até achavam, não era pai na época. Mas a gente usava adaga. E da onde que surgiu essa adaga? Gente, essa adaga surgiu por um acaso do destino. Simplesmente porque no dia da instalação, lá no Sir Percival de Gales, lá no Rio de Janeiro, no primeiro priorado, não, obrigado, meu irmão. Só justificando uma dor nas costas que eu tenho, uma dor nas costas crônica que eu tenho, não é tique não, tá? Ela tá virando tique, mas não. No Sir Percival de Gales não se achava o malhete. E como esse priorado foi fundado num lugar onde tinham todo o material do rito escocês antigo IAC, pegaram a adaga e usaram. E como tinham pessoas de vários lugares do país fazendo essa primeira investidura, acharam bonito e levaram para os seus estados. E aí, meu irmão, alastrou de adaga. Alastrou. Então era adaga para todo lugar, inclusive aqui no Amazonas a gente chegou a fazer a instalação. Eles usavam a adaga Como malhete. Como malhete. Ah, sim. Como malhete. Aquela parte ali. já é pensar. Como? Não era com a lâmina não, era com a parte de cima. Então era o malhete era a adaga. E aí, em algum momento da história, se corrigiu isso, graças a Deus. Tá? Então eu estou fazendo esse apurado histórico, porque eu acho que vocês curtem, né? Saber um pouquinho. Isso daí eu não me limitei apenas a vinda do priorado para o Amazonas, porque lamentavelmente a gente tem pouquíssimo material histórico. Então até peço ao gabinete estadual que tente apurar. Eu sei que o nosso irmão Paulo Henrique, ele também é um amante da história da Ordem Moleira do Amazonas, e ele sabe o quão difícil é a gente fazer esse levantamento histórico. Tá? Bom, com a cisão, separou-se dois segmentos, duas linhas, vamos colocar assim, duas linhas da cavalaria. A linha 1 era a linha do Supremo Conselho da Ordem Volei para o Brasil, que eram o ilustre rito da cavalaria do Brasil. Tinha uma lógica, tinha uma sistemática de aprendizado desses ritos. E a segunda eram as sublimes ordens da cavalaria. Então vocês vejam que as cerimônias já eram tratadas de formas distintas. Um era um ilustre rito. O que é um rito? É um conjunto sistemático de graus. E o outro eram ordens, ou seja, cada uma cerimônia seria uma ordem diferente. É bom lembrar também, gente, que historicamente, e aí não é objeto da nossa palestra, mas eu vou falar a título de curiosidade, essas ordens, essas cerimônias, elas não estão no Brasil desde sempre, como eu já falei no início. Elas surgiram porque um determinado irmão conheceu algumas pessoas em Ohio, nos Estados Unidos, e aí começou a pesquisar sobre essas cerimônias. Vamos chamar de cerimônia, que por enquanto está sendo chamado assim pelo Supremo Conselho. Nem de graus e nem de rito. E nem de grau e nem de ordens. Tá? A gente está chamando de cerimônias por enquanto. Então, esse irmão começou a pesquisar. Ele acabou conhecendo um irmão das antigas que faleceu tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, o Pat King. E aí eu abro parênteses para dizer que eu comprei um material nos Estados Unidos recentemente, e um desses livros era do Pat King e eu não sabia. Quem recebeu lá nos Estados Unidos
folheou esse material, na primeira página estava escrito Pat King, assinatura dele. Eu não sabia. Comprei de olho fechado, mirei uma coisa, você tem outra muito melhor. Então esse Pat King, ele ajudou, ele colaborou na elaboração de vários desses rituais e escreveu outros, né? Porque hoje nós temos no Brasil 7 mais 3, 10 cerimônias. 4 históricas, 3 filosóficas e 3 honoríficas. Então Pat King, ele acabou redigindo algumas e ajudou em quase todas. Tá legal? Então nós tínhamos esses dois. Com a unificação, a gente pegou o filé de cada um, porque a comissão que foi construída para a transição da cavalaria foi uma comissão muito de altíssima qualidade. Então a gente pegou o filé de cada uma desses segmentos, comparou com os Estados Unidos e fez a coisa mais genuína possível, inclusive com a ajuda do tio Pat King, que ainda estava vivo quando tudo isso foi consolidado aqui no Brasil. Tá? Então nós temos la creme de la creme da cavalaria no mundo aqui no Brasil, porque até nos Estados Unidos um estado faz diferente do outro, e aqui não, a gente sistematizou, e inclusive a gente faz até provinha para passar de grau. Né? Agora sim a gente vai chegar no nosso ponto. Nós temos lá em Boa Vista um priorado chamado Lordes da Amazônia, que eu tive a honra de nomear. Eu acabei construindo esse nome porque nas minhas pesquisas, lá em 1999, ou seja, era muito precária a questão de pesquisa, mas a gente chegou à conclusão de que Lordes é um coletivo de Sirs. Então, 3, 4, 5 Sirs são Lordes, não são Sirs. Tá? Então, por isso, Lordes da Amazônia. E como era o primeiro priorado da Amazônia, foi o primeiro priorado da Amazônia, foi o priorado primeiro priorado da Amazônia Ocidental. Tá? No Pará parece que já tinha formação de programa. Então a gente resolveu usar o nome da Amazônia, que é uma marca muito forte. Né? Então foi fundado em 17 de agosto de 99 e instalado dia 1º de novembro de 99. O ICC instalador fui eu, tá? Eu tive a honra de ser o instalador. Como é que surgiu esse priorado em Boa Vista? Em 99, eu morava em Roraima. Eu passei 1 ano e meio mais ou menos morando em Roraima. A família do meu pai é toda de Roraima, então eu passei essa época morando em Roraima, em decorrência do IPEM. Eu trabalhava no IPEM, eu era delegado do IPEM lá em Roraima, e passei esse período lá. E aí, como eu conhecia o irmão Carlos Eduardo Braga, o famoso Cal, que foi mais conselheiro nacional, inclusive era nacional não, tinha acabado de deixar o cargo. Ele tinha acabado de deixar o cargo de mais conselheiro nacional, mas ele era da cidade do convento onde eu fui investido, lá de Caruaru, no Pernambuco, e também conheci o tio Alberto Mansur, tinha uma relação próxima com o tio Alberto Mansur. O tio Alberto Mansur pediu para o Cal me munir do material e de tudo que fosse necessário para a gente abrir esse convento. Me refiro ao convento porque na época o nome era esse convento lá em Roraima. E aí a gente acabou abrindo lá e eu tive a honra de ser o primeiro ICC. Fui convidado a ser o primeiro ICC instalador, né? Fui convidado a ser o primeiro ICC, mas primeiro que eu não me sentia confortável, porque eu não era da jurisdição, e segundo que eu não sabia por quanto tempo eu ia ficar em Boa Vista, uma vez que a minha permanência lá não tinha data, poderia ser muito longo, poderia ser muito curto. E desde aquela época o mandato de ICC já era de 1 ano, então eu preferi, não declinei dessa honra que me ofertaram. E aí é a ata de fundação de lá, tá? Acharam recentemente, mexendo lá nos arquivos do capítulo Boa Vista número 170, acharam a ata e aparece aqui o meu nome.
Cavaleiro até então, lá naquela jurisdição. E aí o Priorado do Norte da Amazônia número 53 instalou o Priorado Guardiões da Amazônia. E por que Guardiões da Amazônia? Porque na época ainda era convento, hoje era convento ainda. Então era lá 2007, então foi só depois de 2007 que mudou para o Priorado. Aí estavam tendo os estudos ainda, mas a gente estava como convento. Então, pelo menos fundamos como convento. Acho que a gente já instalou como Priorado. Faz muito tempo, gente. 2008, 2007, faz 18 anos, né? Então faz muito tempo. A cabeça do irmão Vanildo já não estava muito, né? E a gente não tem documentação também para comparar com a minha cabeça. Então a gente tem que confiar muito na cabeça de uma ou outra pessoa, o que não é bom, por isso que é preciso catalogar. E aí, o Priorado Guardiões da Amazônia tem esse nome justamente porque são conventos irmãos. Então também tinha que ser da Amazônia e, obviamente, não podia ser Lopes. Claro, não podia ser Lopes. Então, nós optamos, várias pessoas estavam envolvidas, notadamente eu, Edson e Luiz Carlos. Nós éramos tipo uma tríade ali no início da Ordem Modelo Amazonas, né? A segunda fase, na verdade, a fase que eu costumo chamar de fase do capítulo Juricaba. Tem a primeira fase que são do capítulo UNE, capítulo CDM, capítulo FBA, que é uma fase que a gente desconhece um pouco, lamentavelmente. E aí teve inclusive um problema na maçonaria brasileira que acabou fazendo com que esses capítulos não se desenvolvessem. E aí em 1995 surgiu a segunda, aquilo que eu costumo chamar historicamente de segunda fase da Ordem Modelo Amazonas, que é a do capítulo Juricaba. Então, nessa época, eu, o Luiz Carlos e o Edson, nós estávamos construindo a Ordem Molêmica do zero em decorrência dessa segunda fase aí da Ordem Molêmica. Então, tudo a gente fazia juntos. Tá? Então, esse nome foi dado por nós três, não foi meu, não foi do Edson, não foi do Luiz Carlos, foi nós três que definimos. Tá? Foi fundado em 2007, instalado em 2008, o ICC instalador também fui eu. Então, também tive a honra de ser o ICC instalador aqui. Mas o primeiro ICC foi o Igor Guel. Bom. E aí, só fazendo um levantamento, lá em Roraima, lá em Boa Vista, o Priorado ficou 2 anos desativado. E aí a carta constitutiva estava, você paga, né, o dinheirão, um salário mínimo, né, meio ou 2 salários mínimos, não estou lembrando muito da taxa. E aí a gente fez uma live meio que na época da pandemia, eu e o Leandro, que foi o primeiro ICC do capítulo do Priorado Loja da Amazônia, e a gente levantou mais do que o dobro do que havia necessidade. Muita gente participou, foi muito legal, e a gente conseguiu arrecadar com uma live a grana para regularizar o Priorado lá. Tá? Bom, isso daí é uma só, né? Isso foi no dia da minha investidura, tá? Essa faixa é essa daqui, tá? Essa faixa que eu parei de usar para ela não se desgastar, mas a vontade de usar essa faixa. Como eu sabia que a gente ia fazer um priorado aqui em algum momento, eu comprei isso que a gente chama de alfaia, tem gente que chama de alfaia, tem gente que chama de colar. Parece que hoje a nomenclatura oficial disso é colar. Tá? Veja que ela é bem antiga, muito diferente. É até parecida com a do nosso irmão ali, em 99. Esse é o tio Mansur, tá? Tio Alberto Mansur, foi o fundador da Ordem Modelo Amazonas. Essa foto foi no congresso. Nessa foto foi. Não foi no congresso que foi em 99? Essa foto eu acho que foi em Boa Vista, mas não na instalação do Priorado. E essa foi na instalação do Priorado na Boa Vista. Tá? Essa foto aqui também surgiu do nada.
Antes de terminarmos, eu preciso dizer algumas outras coisas. O que é esse quadro aqui? Esse quadro, gente, lá nos Estados Unidos a gente chama isso de bolachão, tá? No mundo do motociclismo, isso daqui é o bolachão. Lá nos Estados Unidos vende esse bolachão desse tamanho, eu não sei pra quê, não sei que vende, tanto da Ordem Molay como da cavalaria. Tem também no clube de mães, tá? E aí eu acabei comprando esse bolachão, tanto da Ordem Molay como da cavalaria. Chegou ali, você vê bem aqui. E para fazer esse quadrinho. Isso daqui, gente, é a comenda do ICC. Essa comenda que o nosso irmão Eduardo está portando, vem aqui, Eduardo. Peste Ilustre, que é essa daqui, não é? É exatamente essa. É a mesma comenda. Só que essa daqui é americana e essa daqui é brasileira. Tá? Isso eu comprei nos Estados Unidos quando fui no Congresso Nacional em 2007. Não, 2009. Fui no Congresso lá nos Estados Unidos em Berlim. Qualquer um, eu acho. Acho que qualquer um pode comprar. Também queria mostrar para vocês algumas peças raras que nós temos aqui. Isso daqui é das Sublimes Ordens, tá? Do RFB antigo. Eu não tenho do SCODV, só tenho do RFB, tá? Alguns dos graus, vamos assim dizer. São 3? São 3, esse daqui é só o elo, primeiro elo histórico, segundo elo histórico e o elo filosófico. Vanil, existia algum canto lá no exterior que as alfaias fossem de outra cor fora verde? No Brasil, adota-se para o ICC estadual uma cor cinza. Por que essa cor cinza? Porque em alguns estados americanos também tem o ICC estadual e lá eu vi alguns usando cinza lá também. Só que não é que é cinza, é que é metal. É aquela trama de metal. E como aqui no Brasil eu acho que aquilo é difícil de achar, não sei, aí adotou-se cinza. Simula a malha. A malha, perfeito. Existia algum, sei lá, que fosse vermelho, algum tipo? Não, vermelho eu nunca vi. Gente, isso é interessante. Olha aqui, ó. Esse ritual aqui, quem fez fui eu. Eu mesmo fiz esse ritual. Não pode. Eu mesmo fiz esse ritual. Mas, Vanildo, tu é louco? Como é que tu faz um ritual desse? Como é que tu imprime um negócio desse? Se é proibido pelo Supremo Conselho. Na época, gente, era assim mesmo. A gente recebia o arquivinho Word e eles diziam, imprime aí, porque não tinha material. Tá? Não tinha. O cara da Naval não sabe porra. E aí o que aconteceu? Eu fiz o ritual inteiro, tá? Já personalizado para o Convento Lorde da Amazônia. Na época não tinha nem número ainda, porque a gente estava no processo ainda de instalar e não sei o quê. Então não colocamos o número. E aí o que acontece? Tinham várias versões disso daqui. Então por isso que um chamava priorado, quer dizer, um chamava comandante, outro chamava comendador. Então esse lance de comandante e comendador é uma briga histórica, tá? Mas hoje já se sabe que é comendador mesmo, tá? Só o priorado e o convento é que ainda existe uma discussão, mas não é uma discussão oficial, tá? Oficialmente é priorado e consolidou-se com esse nome, tá? Nós temos aqui duas versões do grau de ébano. Eu tenho americana, eu tenho esse livro americano, só que na página frontal tem uma coisa que não pode ser vista, e antigamente não podia ser vista nem pelos maçons. Olha que loucura. No próprio ritual diz que só os mestres maçons, aprendizes companheiros, não poderiam ver aquilo que estava naquela carta. Tá? Hoje ainda existe isso. Tu és óbvio, tu sabes o que é. Isso daqui está na capa. Então
eu não trouxe porque não pode ser visto. É uma peça raríssima, que inclusive o Vitor Ardosgoit está querendo me sequestrar, mas ele acha que me sequestrou. Eu falei que só está custodiado na casa dele, mas não é dele. E essa é a mesma versão, só que já do Supremo Unificado. Aqui ainda não era unificado. Um pouco mais antigo, né, de 2002, nós tínhamos um conjunto de rituais. Nós tínhamos um conjunto de rituais iguaizinhos, né, de grau iniciático, grau de demolei e grau de cavaleiro. Como falei, não era nobre cavaleiro, era só cavaleiro. O nobre surgiu por causa do nome, resgataram o nome oficial Nobres Cavaleiros da Ordem Sagrada dos Soldados Conventuais de Demolei, por isso que foi a primeira pergunta que eu fiz. Então incluíram o nobre recentemente, tá? Mas antes não era nobre. E o ritual do ébano era ligeiramente diferente desse estilo aqui. Eu não trouxe o de aprendiz, eu não trouxe o de iniciático de demolei, mas é muito parecido com isso aqui. O nosso atual ritual é esse, tá? Da cavalaria. Não mais. Quer dizer, não mais, é agora que ele tem o grandão, tem o compêndio. Eu não trouxe o compêndio, porque é uma coisa que vocês já viram bastante. E uma coisa que não é da cavalaria, mas eu fiz questão de trazer, porque é a peça mais rara que eu tenho no meu museu. Aqui, pronto, obrigado. Tá aqui, o atual é esse, e o compêndio das cerimônias é esse daqui. Tá? Obrigado, irmão. E eu tenho, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um museu de modelo em casa, e a peça mais rara que eu tenho é esse ritual de 80 anos. Esse ritual tem 80 anos. Ele é de 1945, evidentemente ele é em inglês, porque a Ordem Demolei ainda não existia aqui no Brasil. Então eu trouxe essa peça aqui para, se eventualmente vocês quiserem dar uma olhada depois, por favor, bastante limpa, tá? O pessoal que comeu aí não vai. Então daqui a pouco a gente pode passar para vocês. Com luva de preferência. E por fim, gente, eu sei que as nossas organizações afiliadas, tanto capítulos como Demolei, como Clube de Irmãs, etc., carecem de grana. Então eu trouxe essa peça, que é essa peça aqui, tá? É uma peça que no mercado custa R$80, então é bom até falar o valor, que eu vou entregar nas mãos do nosso ICC, para que ele faça uma rifa, arrecade uma grana para o nosso priorado. Tá legal? Então eu falei o valor para dizer o seguinte: a gente tem que arrecadar mais do que isso, porque senão não adianta, né? Então, sei lá, 200, 300, 400 reais, aí vai do talento do nosso ICC. E aí, vamos disputar o pinzinho aqui? Vamos disputar o PIN? Então vamos lá. Vamos lá. Atenção na pergunta. Eu vou dar a palavra a quem levantar a mão primeiro. Qual é o nome do primeiro priorado do Brasil? São Francisco de Gabriel. Meus irmãos, pois não. Não posso dar uma dica a vocês que é um ilustre mito da cavalaria. Não existia ainda naquela época. Nem as duas. Nenhuma das duas. Na época era só. Uma curiosidade interessante, gente. Pessoal, uma curiosidade interessante que o nosso irmão Redman fez lembrar. Quando eu fiz esse ritual aqui, foi em 1999. Na época, a cavalaria, a gente ingressava com 17 anos. Assim como na Ordem de Demolei era com 13 anos, não era com 12, tá? Ainda cheguei a pegar essa faixa etária de 13 anos. Na época, para você ser investido na cavalaria, você tinha que ter pelo menos 17 anos, e para você ser exaltado ao grau do ébano, era com 19 anos. Como eu tinha 17 anos, como eu tinha 17 anos, quando eu fui... essa foto não é de 98 não, essa foto é de 97. Essa é 97, 98, 99. Como eu tinha 17 anos quando eu fui investido, eu não pude pegar o ébano.
E aí aconteceu uma coisa muito chata, mas necessária. Eu instalei o Loja da Amazônia. E tinha que ter o ritual. E tinha que imprimir. E tinha que diagramar. Então eu tive que imprimir o grau do ébano. Tive que ler algumas coisas. Lamentavelmente precisei fazer isso. Algumas poucas coisas. E a cerimônia do grau do ébano, eu era o ICC instalador, entreguei o malhete para um tio, que os tios podiam fazer, podem fazer, desde que não haja ninguém do grau, e me coloquei na condição de recipiendário, né, para receber o grau. Então, infelizmente, para bem da instituição, eu tive que me sacrificar, conhecendo, me dando a conhecer alguns trechos daquela cerimônia que eu reputo uma das mais bonitas da maçonaria como um todo. Eu sou grau 33 do rito escocês, sou grau 33 do rito brasileiro. Eu sou cavaleiro templário, mas ainda não vi uma cerimônia tão bonita quanto a do grau do ébano. Então eu recomendo a todos os irmãos que participem, porque é uma cerimônia extremamente profunda. Então essa é a curiosidade que eu tinha dado para vocês. E com isso eu quero agradecer aí o irmão Manuel e o irmão Paulo Henrique por terem me convidado a ministrar essa honrosa palestra. E dizer que eu estou sempre à disposição da Ordem Molei como um todo para compartilhar os nossos conhecimentos.